objetivo é a conquista! Antes do episódio 2, confira algumas cenas do primeiro episódio. Até, inclusive, a Conarte levava alguma coisa para dublar lá no Zankovski, também a gente dublava filmes nacionais lá. E a gente passava a semana inteira para dublar um filme. Ela cortou o meu pinto, cara. Cortou o pinto? Mas é ridículo. Né? Ela cortou pinto fora. Ela falou... Aí eu... Você não podia falar pinto, daí você teve que... Eu não podia falar pinto. Luiz Nunes Artmaker convida. Teve recentemente um canal de Tokusatsu aí, Joabas, né? Um cara gente fina pra caramba. E nessa live que ele fez, ele me apresentou um quadrinista, desenhista, que lançou uma revista, O Retorno do Spectreman. Peraí, olha isso aqui. Olha, ele fez o Spectreman em quadrinho. O Spectreman, ele surgiu no cinema, ele não veio do quadrinho como os outros super-heróis. Mas a série Spectreman já nasceu como série. A origem do Spectreman era em cima do Gore. O Gore era o personagem principal. Isso aí. Na versão japonesa, o Gore tinha mais... Chamava, inclusive, acho, não sei o que do Gore, né? Exato. Depois... Foi pelos americanos. Os fãs começaram a puxar... É meio como coisa de novela, né? A audiência vai mudando todo o roteiro, se ela gostar. Os fãs que puxaram o Spectreman, porque era Dr. Gore versus Spectreman. Ah, tá. Entendeu? Inspirado no Planeta dos Macacos. Caras era importante, depois o Caras virou o assistente do Gore, icônico, né? Porque os dois eram dois palhaços, né? Era muito engraçado. E a gente fazendo aquilo, a gente se divertia muito. Né? Eu me lembro, eu não acredito que esse cara fez o trash, né? Tenho certeza que são os fãs, os seguidores da série, que transformaram a série, digamos, de uns 10 anos para cá. Eu acredito que após a morte do ator, eles me puxaram para a cena, eu, Luiz Nunes, eles começaram a me provocar. Eu lancei um canal que eu abandonei na época, coloquei lá uma colagenzinha, só com caracteres na abertura. Luiz Nunes hoje trabalha com publicidade e tal, foi o dublador do Spectreman, e botei uma cena, sem produção nenhuma. Quando entrou isso no YouTube, esse povo viu... Sabe aquela coisa assim, de Elvis não morreu? O Spectreman tá vivo. E aí, cara... Eu comecei a ser chamado para esses encontros de nerds, os cosplayers da vida, e eu tinha que subir num palco e falar do Spectreman. O que o Luiz Nunes teve que fazer? Teve que pesquisar tudo. Teve que pesquisar. Eu falava assim, eu não sabia. O que é isso? Até eu decorar um monte de nome de coisas que eles até hoje me surpreendem dizendo, no episódio tal aconteceu tal coisa, no episódio tal. Tem um seguidor chamado Odil Júnior, né? O Odil, inclusive, dá para ver aí a camiseta comemorativa dos 50 anos. Sim. Criação desse Odil, né? Ele é um fã daqueles que promoveu encontros e etc, né? Olha isso, agora eu vou apresentar de verdade, assim, ó. Isso aqui é um busto. É artesanal. É feito artesanalmente. Exatamente, tem um busto que eu erguei assim, falei como assim, de Oscar goes to... O cara mandou, sabe, Von Douglas, o cara, né, que fez esse... E eles fizeram encontros. Falei, eu tenho que começar a ter bonecos. Aí mandaram esse aqui, que é a representação do original. Tá vendo? Até a marca é a original lá, o Spectreman. O Adil Júnior mandou as camisetas. Aí, na live, eu conheci o Alexandre Lima. E ele, na live, me prometeu a revista. Chegou 5 dias depois na minha casa a revista. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Von Douglas é do ABC.
Meu amigo, aí eu falei, bom, eu tenho que adquirir alguns bonecos, né? Eu tenho que fazer uma... Eu comecei a fazer uma coleção. Ah, adivinha? Pam, 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 pam. Como é que era a voz dele mesmo? Caras, nós vamos vencer. É uma coisa mais ou menos assim, né? Forçada, né? Bem rouca. Bem histriônica. Bem mal, né? Bem aí mal. Vai lá. Aí entra o quê? Osmiro Campos fazendo. Mas a gente começou a falar de Spectre Man por causa dos 50 anos dele. E eu me lembro que no outro vídeo, no nosso encontro, nós falamos do paralelo, né? Praticamente um espelho, né? Pam, 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 pam. Seu Madruga! Também. Que, aliás, eu acho que você foi escalado porque vocês são sósias, né? São gêmeos. Não, e é outro caso também que a gente fica sabendo através dos fãs pela internet, né? Porque também fiquei assim, uns 10 anos sem nem lembrar de Chaves, nem nada. E de repente começou essa onda de fã e de fã-clube e de chamar para os eventos. Mas os primeiros 10 anos, sei lá, de 84, 85, né, que foi o lançamento, também ficou até, sei lá, 2000, mais ou menos, no ostracismo, nem se falava. Aí que começou essa... A gente deve muito à internet, tanto de Spectre Man, de Chaves, e da dublagem em geral. O interesse pela dublagem cresceu bastante, né? Porque o pessoal hoje em dia acompanha as séries, eles não querem saber só das séries, eles querem saber de quem dubla, e que porque trocou a voz de fulano, e porque a voz de cicrano era melhor do que a outra. Quer dizer, esse interesse, esse conhecimento da dublagem foi graças à internet, não é? Sim, total. Eu falei para você. Em 2010, o que nós tínhamos que o cara lá do Japão... Eu escrevo, né? E eu escrevia, agora com muito pouca frequência, 2, 3 livrarias virtuais. Eu escrevo crônicas, poemas, resenhas e tal. E, obviamente, essas livrarias já traziam uma certa repercussão. E aí vai lá no Google, procura o Luiz Nunes, está lá, isso e aquilo, e aparecia as fotos, aparecia as coisas. A janela ficou escancarada, não é que abriu uma janela, abriu o mundo. Escancarou. Said, uma coisa assim, eu lá com meus 8, 10 anos de idade, lá em Marília, eu e minha mãe sentávamos na sala para ouvir novela de rádio. Inclusive, quando eu comecei a a dublar na IC, os colegas me apresentaram em estúdio de rádio, de novela. Eu comecei a fazer novela de rádio. O rádio era a grande mágica. A era do rádio, as cantoras do rádio, o rádio-teatro. Dali vieram as primeiras vozes para a dublagem, dali vieram os primeiros atores para a televisão, para o cinema, né? Foi era o pessoal do rádio e o pessoal do circo. Lembra disso? E a gente saiu dessa fase mais do que analógica, mais ou menos como lembrando George Orwell, né? Que em 1930 ele escreve 1984, falando do grande líder que entra na nossa casa através de um aparelho que a gente identifica hoje como esses políticos entrando em casa para falar merda para a gente através da TV, né? A gente saiu da era da pedra lascada para essa era digital em quanto tempo? Em 30 anos. Muito, muito pouco tempo em vista do tempo que a humanidade existe, né? Se nós falarmos em era moderna, se nós falarmos em era pós-Cristo, são 2021 anos, né? Que se escreve o AC/DC. Se bem que eu gosto do rock dele também, do AC/DC. Na entrada dos anos 80 que a coisa começou a ir.
Quando começou 2000, praticamente era isso que nós temos hoje, só foi aperfeiçoando. Exato, já tinha tudo isso, agora a tecnologia foi se aprimorando, né? Você falou em mercado de trabalho agora há pouco. Quando nós dublávamos naquela época, tinha o quê? 3, 4 canais de televisão, né? Dublava para o cinema, beleza. A internet veio e começou a pentuplicar. Hoje, quantos streams tem? Né? Netflix, o Prime, o da Globo, a da Disney, o Fox, Disney, todos os dias. Outro dia eu estava falando com um pessoal à noite aqui, falei, cara, hoje eu dublei para 5 estúdios, 5 obras diferentes. Mas é o que a gente faz, né, diariamente. E o elenco, então, antigamente acho que eram 200 e poucos dubladores que existiam. Hoje nem sei quantos são, mas são milhares, né? Porque milhares. A produção, quer dizer, só em São Paulo tem quase 20 estúdios, no Rio tem outro tanto, espalhados por aí tem outro tanto. Cada estúdio tem o seu elenco, quer dizer, que é grande, um segmento importante. Muito importante. Pelo número de famílias que mantém, né? Exatamente. Não é só o dublador, é o técnico, é o tradutor, são as pessoas que trabalham na estrutura, na escalação, enfim. Cada empresa, hoje em dia, não é uma empresinha de fundo de quintal, como era antigamente, são estúdios preparados, são estúdios primorosos, de última geração. O som tem que ser de primeira classe, né? Que a coisa evoluiu de uma forma assim também, acompanhando essa tecnologia. Sim, sim. Uma alta demanda, exatamente porque aconteceram as plataformas digitais, que são os streams, distribuindo e lançando ao mesmo tempo no mundo inteiro, cada país tendo a sua língua e você aqui tendo a oportunidade de conhecer todas as línguas, aquela cara sua em várias vozes, né? Eu já vi coisa que eu fiz como ator dublado em outras línguas, eu fiquei assim, que coisa louca! Bom, vamos mudar um pouco. O Saidel foi para o Rio de Janeiro, eu vi o Saidel em algumas novelas na Globo, no SBT. Você fez? Não, eu fiz algumas novelas na Globo, fiz algumas na Record, fiz algumas coisas boas na Record também, na Globo também. A maior parte foi participações assim, mas eu cheguei a fazer algumas participações assim que deram bastante prazer, que foram muito boas de fazer, e deu também, e tem essa ligação com a dublagem, né? As pessoas encontram na rua e falam, você não é o dublador do Seu Madruga e tal? Eu sou sim. Escuta, Javinho, você sabia que lá na rua tem um palhacinho que dizem que é muito simpático? Sim. E por que você não vai lá para ver? Porque o senhor me diverte mais. Porque eu reconheci você pela voz quando você estava fazendo aquela coisa lá na Globo, naquela novela. Então, dava essa ligação da voz com a imagem. Sim. E é o que era muito interessante, né? Sei lá. Uma curiosidade que um fã me perguntou num desses vídeos aí falando de Spectreman, né? O Carlos Seidel é pai daquela atriz, Bia Seidel, né? Nossa. Pai não, né? Quando eu estava lá na Comarte, que tinha aquelas modelos todas, sim, descobriram a Bia Seidel novinha, né? Ela foi lançada pela Comarte. Olha aqui uma parente sua. Aí a Bia Seidel foi para a Globo, aí eu falei para ele, não, é apenas uma coincidência do nome. E lá na Globo, ela me procurou. Será que a gente é parente? Vamos ver. Daí ela tem essa coisa de fazer árvore genealógica. Ela me mostrou a árvore genealógica dela. Eu falei, olha,
não bate muito, porque eu tenho até o meu avô, até meu bisavô que veio da Áustria, eu tenho até a história dele, mas é toda do Sul, e a família dela é de Fortaleza. É um pessoal da Áustria, mas que veio e chegou em Fortaleza. Que legal. E o pessoal chegou em São Paulo. Agora, na Áustria, daí também a gente não acompanha, né? Porque na época da guerra, as famílias foram dissipadas, as coisas. O meu pessoal que tinha contato lá, todo o quarteirão onde a família da gente morava, e que tinha uma fábrica de tecidos, uma coisa assim, foi destruída totalmente, virou escombros. Então, e o pessoal lá, as minhas Isso na época da guerra? Na época da guerra. As minhas tias perderam o contato com o pessoal da Alemanha, da Áustria. Da Áustria. Então, e ela também deve ter. Ela tem até a chegada no Brasil. Entendi. Que doido, né? Uma outra coisa que eu me lembro que você, naquele encontro, a gente lembrou, por exemplo, da Cecília Lemes, né? Cecília Lemes. E recentemente eu dei uma entrevista para um canal, inclusive é um brasileiro que está na Espanha, em Madrid, né? O Danilo, ele tem um canal chamado Tokudoc, né? É um cara que está sempre entrevistando grandes nomes, esses personagens que a gente dubla, acaba alavancando a gente junto, né? Aí ele tinha visto o nosso papo, eu falando da Cecília Lemes no Spectre Man, ele falou, eu entrevistei a Cecília Lemes, ela disse que não fez Spectre Man, não. E eu tenho quase certeza que ela fazia parte daquela equipe. Porque era um pessoal que a gente trabalhava junto, né? E depois, quando a gente foi lá para os estúdios do SBT, lá de dublagem, ela trabalhava direto. Tanto é que ela depois substituiu a Sandrinha na Chiquinha, do Chaves, né? Então, ela devia estar, ela já fazia parte da equipe. Você sabia que o Gastaldi chegou a me ligar? O Gastaldi e a gente manteve muita proximidade, porque ele é padrinho de batismo do meu filho mais velho, o Luiz Augusto, que nasceu aí em São Paulo. Ele chegou a me ligar, ô Nunes, tô precisando da sua voz para dublar aqui, cara. Você não quer vir? E chegou a cogitar de Chaves, substituir não sei quem. Aí um dia eu estava conversando sobre isso numa live, aí eu parei assim, olhei para o cara aqui na câmera e falei assim, quem eu ia... De forma alguma, Chaves tem um elenco tão primoroso, né? Tão a cara né? Tão a cara dos bonecos que a gente fala assim, não tem. Eu acho que a escolha foi muito precisa, não é? Muito precisa. Mas se você tivesse na época ali, porque foi uma coisa também que o Chaves começou meio que no acaso, né? Era um piloto de um programa que ninguém acreditava, que o Marcelo, com a sagacidade dele, escolheu certinho o elenco para cada um encaixado, mas era o elenco que ele tinha ali do lado. Eu estava lá no estúdio, que eu já dirigia para ele, falou, olha, quando tiver uma folguinha, vai lá no outro estúdio e faz lá, que a gente está fazendo um piloto, e vai lá, sabe, Dom Ramon, vai lá, faz do seu jeito mesmo. Não tenta fazer piada, não tenta fazer nada, faz ele natural, porque a graça está justamente no cotidiano da coisa. Sim. Sim o quê? Ela disse que eu posso comer o ovo. E quem te deu permissão de comer o ovo? A galinha? A galinha te deu permissão de comer o ovo. Bom, ela não disse que sim, mas também não disse que não. E assim ele fez com as pessoas que estavam ali. A Sandrinha, que fazia todas as meninas, as coisinhas, vai lá, faz a Chiquinha, a Marta Volpiani também, que estava sempre lá fazendo as novelas, o Osmiro também, que dirigia lá também, chamou para fazer o Girafales.
o Girafales, quer dizer, então foi tudo assim. Foi tudo assim, né? Tudo deu certo no momento. A coisa que tinha que entregar para o Silvio decidir se iria botar ou não num buraco que ele tinha de uma novela que não tinha dado certo. Putz. Essa foi a história do Chaves. E depois começou a fazer sucesso. Quando o Marcelo voltou e falou, aquele piloto que a gente fez, nós vamos gravar urgente porque o Silvio quer botar no lugar da novela, não sei o que. Eu falei, nossa, mas que essa série, que a gente não dava valor nenhum, né, para aquilo. Cara, eu diria para você que a gente não... No início de todas as séries do Spectreman, do Chaves, etc., a gente não dava valor mesmo, a gente nem imaginava que isso teria essa repercussão toda. Falando em Spectreman, me lembra aí, outra curiosidade que já também me... Aquele narrador que apresenta o episódio, é o Vaccari, né? Que era IC. Não, eu que apresentava o episódio. Eu falava assim, o que acontecerá? Lembra como é que era? Mas tinha aquela história, Spectreman, episódio de hoje, sim. A placa de abertura. Me perguntaram, e hoje, por acaso, eu vim aqui, eu estava aqui dando uma sapeada no YouTube, e por causa dos links, né? Veio assim um episódio e eu comecei a assistir a abertura. Eu não respondi para o cara se o Vaccari estava com a gente ou não. A hora que eu vi a abertura, é exatamente a voz que anunciava AIC São Paulo. É o Vaccari. Nossa, é mesmo? É. Eu não lembro. Olha, eu nunca assisti um episódio inteiro do Spectreman, para falar a verdade. Porque a gente gravava lá e nunca mais vi. Como a gente faz hoje em dia, né? Sempre foi assim, é difícil ver, né? Tipo eu, com a história do stream, que você pode assistir em qualquer hora, porque na época tinha o horário da TV. Como é que a gente vai às 10 horas da manhã, meio-dia, assistir, né? Não tinha como. A gente está trabalhando, né? As pessoas falam, não, aquele episódio, não sei o que lá. Falou, gente... Vocês estão em casa assistindo, mas a gente está trabalhando. Não tem como a gente assistir, a gente faz e acabou. Um exemplo disso é convidar o colega para assistir a estreia do espetáculo no teatro. Ele está lá no outro teatro fazendo... não tem como ver. Agora, com os streams, não. Agora a gente... no fim de semana eu vou assistir aquele trabalho que eu fiz. Recentemente... Foi até na Centauro. Eu fui escalado para fazer o protagonista de um longa-metragem. Aí eu perguntei para o diretor, quem é que está dublando a senhora aí, que é a paixão dele? A seguir, cenas do próximo episódio. Comecei na IC em 74. Você já estava desde 68, né? Você falou? Eu vi voz sua no James Bond. É a volta de tempos felizes, né? Que bom. E que esses tempos voltem rapidamente. Mas a gente tem que se cuidar. A minha Daisy está lá dentro com a sopinha, uma coisinha gostosa, esperando eu para jantar. A lasanha já deve estar pronta. Já está cheirando aqui.